Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a introdução ao Livro dos Espíritos. Hoje nós veremos o item número 9, que continua tratando da apresentação da doutrina espírita e também das contestações que se fazia na época. Imagine que esse era o primeiro livro, era uma novidade, né, para o mundo. Então, Kardec teve esta delicadeza de fazer essa introdução antes de apresentar as perguntas, né, e as respostas dos espíritos. As perguntas que Kardec fez e a resposta dos espíritos por meio de milhares de médiuns, milhares de espíritos no mundo inteiro. Então, sem demora, vamos para o texto de hoje. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra, à primeira vista, bastante independente da vontade, para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer munido de um lápis, como cesta, prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir, de qualquer modo, no traçar das letras. Mas admitamos que há alguém, dotado de maravilhosa habilidade, seja isso possível e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador, como explicar a natureza das respostas, quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium. E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém, muitas vezes, de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. De sob os dedos do médium menos versado em literatura, surgem de quando em quando poesias de impecável sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dignariam de subscrever. O que ainda torna mais estranhos esses fatos é que ocorrem por toda parte que os médiums se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não? Para esta pergunta só temos uma resposta: vede e observai. Não vos faltaram ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Que respondem a essa evidência os antagonistas sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Diremos, primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que singular coincidência, esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos em línguas diversas, respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestassem a tais manejos? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque se os médiuns não são instrumentos passivos indispensáveis, se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais, né? Ele está questionando aí se realmente, como se dizia, agora estamos falando da mediunidade, que as pessoas são todas enganadas, né? Os médiuns não passam de farsantes ou aproveitadores e tudo mais. E ele está dizendo, que estranho, né? Toda a gente no mundo inteiro virou charlatão, que não está ganhando nada, está fazendo só por diversão, e pessoas, até crianças, que trazem mensagens muito completas e que denotam um conhecimento muito superior ao que tem, né? Vamos lembrar aí do nosso querido Chico Xavier, que o primeiro livro dele, recomendo que vocês leiam, é lindíssimo, chama-se Parnaso de Além Túmulo. É uma coletânea de poesias, né, de diversos autores desencarnados, e que muitas academias, estes poemas foram submetidos. Por exemplo, um autor X, eles compararam com o estilo, com o jeito desse autor em vida e chegaram à conclusão que é exatamente assim. Agora, pensa, o Chico, jovenzinho de tudo, teria capacidade
Não por ser burrinho, Chico nunca foi burrinho, sempre foi uma pessoa que lia muito, muito instruída, então assim, não tem nenhum demérito, ele sempre foi uma pessoa muito capaz, e o médium precisa ser capaz para poder interpretar melhor tudo que vem do mundo espiritual, né? Mas no primeiro livro ele conseguiu fazer um feito que deixou a sociedade completamente espantada. Vamos concluir o texto de agora, vamos lá. Dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de terem o monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem, com desplante, de ineptos os que lhes não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis, que não tinham interesse algum em propagar erros nem tempo a perder com futilidades. Entendeu? É bem isso, né? Não faz sentido nenhum atribuir à doutrina espírita esse charlatanismo, essa coisa. Não estou dizendo que não tenham pessoas no meio, pessoas que são médiums ou que são médiums e forçaram a barra e começaram a escrever um monte de livro absurdo, besta, babaca. Tem, e famosos ainda, hein? Precisa prestar muita atenção, porque o médium não significa que ele nunca foi médium, mas significa que ele aloprou. Ele deixou de seguir a doutrina, as lógicas da doutrina espírita, né? E se convenceu que era o suprassumo. Aí escreveu um monte de borracha, um monte de porcaria. E em nome de tal e tal espírito, na verdade, não passa da opinião pessoal do próprio médium. Isso pode acontecer com qualquer médium? Qualquer médium. Por mais consagrado, entre aspas, no meio espírita, que este médium possa ser, ele está sujeito a errar, e errar feio, aquela história, quanto mais alto o tombo é maior. Então, nós temos exemplo aí, não é de um, de dois, não, de vários médiuns que fizeram muita besteira, estão fazendo muita besteira, dizendo que é nome de espíritos, e não é, né? Então, a gente precisa sempre lembrar de todos os ensinamentos da doutrina espírita, especialmente do Livro dos Médiuns, para saber o que é realmente verdade, o que faz sentido. E Kardec está falando justamente sobre isso. Ele diz assim: se você quiser contestar, primeiro estude. Não vem falando que é um bando de idiota que está seguindo falsários. Ok? Vamos encerrar por hoje. No próximo episódio vamos estudar o 10º item da introdução ao Livro dos Espíritos. Como sempre, eu te espero. Obrigado pela sua presença. Até o próximo. Tchau.